Bom, vou fazer um vídeo aqui de um carro que já apareceu de relance em alguns outros vídeos aí da coleção, que as pessoas sempre questionavam, né? Nossa, mas por que esse carro tá na coleção? Não faz sentido esse carro tá na coleção, o carro ainda é muito novo, carro muito comum, né? Estamos falando de um Vectra GT 2009, um carro que tem até uma história peculiar aqui no Brasil, mas não foi por isso que a gente incorporou esse carro ao acervo, né? A gente trouxe esse carro para a coleção, ou acabou colocando esse carro na coleção, porque esse carro foi da minha mãe, né? Minha mãe comprou esse carro zero, acho que no finalzinho de 2008, 2008/9, né? E em algum momento, quando ela foi trocar de carro, ela queria pegar um carro blindado, um carro usado blindado e tal, ia vender esse carro e iam pagar muito pouco na venda desse carro, né? A concessionária ia ficar com esse carro por um preço muito abaixo do que teoricamente valeria. Não ia, também não ia perder muito tempo para vender esse carro para terceiros, tal. Então foi uma época que o mercado estava meio devagar. E ela me falou: ó, vou entregar o carro na concessionária por tanto, né? Eu falei: não, por tanto eu fico, né? E acabei ficando com o carro com 60 mil quilômetros, o carro dela desde novo, né? Eu vou falar um pouquinho desse carro, do modelo Vectra GT, né? Um carro que se encontra ainda com bastante facilidade, né? Falar um pouco desse modelo e falar um pouco dessa história de ter carro do pai, carro da mãe, carro do avô. É uma das coisas que mais me perguntam aí, né? Poxa, eu tenho um carro que eu queria achar, era do meu pai, mas só tem a placa amarela, como é que eu faço, como é que eu não faço, né? Infelizmente os arquivos aí, os históricos de placa amarela, pelo menos no estado de São Paulo, não existem mais, né? A maioria dos estados também. E a grande maioria das pessoas acaba ficando frustrada de não conseguir achar um carro que gostaria, porque foi de algum parente, alguma coisa assim. Então uma das coisas que eu recomendo é que, em vez de ter que sair correndo atrás do carro depois, já fique com o carro quando ele está sendo substituído por outro, né? Guarda num canto. Se o carro for meio novo demais, em algum momento ele vai ficar velho, né? Essa questão o próprio tempo vai corrigir. Vamos falar um pouquinho do Vectra GT e depois a gente fala do carro da minha mãe. Vou contar os carros que minha mãe teve, por que ela comprou esse carro, por que ela vendeu esse carro, né? Vamos lá. O Vectra GT foi lançado no final de 2007 como modelo 2008, né? Então ele teve 4 anos modelo: 2008, 2009, 2010, 2011. E foi um carro de sucesso mediano, né? A GM tinha expectativa de vender, sei lá, 15 mil carros por ano, vendia acho que 11 mil, 8 mil, 10 mil ao longo dos anos, não lembro exatamente os números de produção. Mas foi um carro que teve uma venda abaixo da expectativa que a GM tinha para ele, né? E é um carro bastante peculiar, por quê, né? Ele não é exatamente um Vectra. Ah, Badola, mas se a GM chamou de Vectra, é um Vectra. Não, tá certo, a GM chamou de Vectra, é um Vectra. Mas, para falar um pouco disso, a gente precisa voltar um pouco na história do Vectra no Brasil, né? O Vectra A, aquele primeiro Vectra, ele chegou aqui em 93 como modelo 94, né? E ele durou 3 anos modelo só. 94, 95 e 96. Já em 96 saiu o Vectra novo, como modelo 97, né? O Vectra B. E o Vectra A, ele era exatamente igual ao europeu, tanto que muitas peças dele, eu sei que peças de estamparia, que um monte de coisa que vinha da Europa, a carroceria era montada aqui, o carro era feito efetivamente aqui, né? Tem muita gente que acha que o carro é importado, tal. Não é, aquele carro é efetivamente produzido aqui no Brasil, mas com muitos componentes que vinham de fora. Lembrança que eu tenho da época, que praticamente toda a lataria vinha desmontada de fora. Eu não tenho certeza dessa informação hoje, né? Mas o fato é que o carro tinha um percentual muito grande de componentes importados. Quando veio o Vectra B, aí não. Aí o Vectra B foi todo feito aqui. Esse foi um baita de um sucesso, né? Ficou de 97, né? Saiu em 96 como modelo 97, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
saiu aquela coleção, aquele Collector, né, que a gente tem os dois, o último Vectra B que a GM guardou e o último que era o último mesmo, né? E aí para o modelo 2006, a GM veio com o Vectra C, que é basicamente a versão sedã desse carro aqui que a gente está olhando. Mas o Vectra C brasileiro não tem nada a ver com o Vectra C alemão. O Vectra C alemão, ele cresceu, né? Ele acabou ocupando lá na Europa um pouco o espaço do Ômega, né? Ficou um carro maior, um carro muito mais caro, e que para o mercado brasileiro, fazer aquele carro aqui era uma coisa meio que inviável, né? E a GM tirou da cartola uma solução, né? Foi até uma solução interessante, mas que é o que define esse carro aqui. Muita gente acha que esse carro aqui é o Astra, né? Uma geração depois do Astra que a gente teve aqui, o Astra europeu batizado de Vectra. Não é também, tá? A plataforma desse carro a GM desenvolveu a partir da plataforma da Zafira, né? E fez um carro, no caso aqui do Vectra GT, que tem um monte de elementos do Astra alemão. Então ele realmente parece, né? Aqui a traseira, tal, ele parece um Astra alemão de uma geração depois da que a gente teve aqui, mas ele também não é. Ele só tem essa aparência. A estrutura dele é uma estrutura feita em cima da Zafira. Ah, Badola! Mas a Zafira não é da mesma família do Astra? Sim, só que de uma geração anterior à do Astra que esse carro aqui parece, né? Então, uma daquelas situações que a gente viu muito na indústria automobilística brasileira, eu falei disso quando falei do Tempra nacional, né? Que o Tempra nacional externamente é igual ao Tempra europeu, mas estruturalmente ele usa a plataforma do Fiat Regata argentina, com suspensão do Fiat Croma, aquelas histórias que o pessoal vai fazendo um produto mais adequado aí para a realidade, não necessariamente um produto melhor, mas um produto mais adequado à realidade de mercado, né? Depois eu vou falar um pouquinho. Esse carro acabou vindo numa época, a GM lançou esse carro, o sedã foi em 2006, né? E o modelo 2006 e o hatch, o GT, em 2008, 2 anos depois. Foi uma época que tinha muito mercado desses hatches, né? Esse mercado praticamente encolheu demais, né? Mas na época, na segunda metade da primeira década do ano 2000, você tinha Golf, você tinha o Focus, você tinha o Peugeot 307, você tinha um monte de carros competindo nesse mercado dos hatches médios aí, né? E a GM queria morder um pedaço desse mercado. Tinha o Astra que já estava meio cansado no momento, então veio com esse Vectra GT. Mas veio com uma solução bem conservadora, né? O motor é um 2.0 8 válvulas, né? Então, em termos de motorização, não é grande coisa, uma motorização que atende bem a proposta do carro, mas não tem absolutamente nada demais, né? Em termos de desempenho. O carro relativamente simples, ele tinha a versão GT e GTX. Eu tenho um amigo meu que ele comprou um dos primeiros GTX em 2007, né, modelo 2008, um azul escuro que eu nunca mais vi. Ele pagou uma fortuna no carro, né? Ele não é um cara que manja, que gosta muito de carro, né? Mas ele queria, foi na concessionária Chevrolet, mostraram para ele, e ele comprou esse carro, ficou muito tempo com ele, né? O GTX tinha as rodas escuras, né? Mas nem o GTX, por exemplo, tinha opção de teto solar. Então era um carro relativamente simples que acabou pegando aquele consumidor que queria um hatch médio e que tinha um apreço maior pela linha GM, né? Então o motor 2.0 flex é um dos poucos carros flex que a gente tem na coleção. Se eu não me engano é só ele e a Kombi Less Edition, né? Salvo algum engano. Então assim, é uma mecânica muito simples, né? Se por um lado é simples de manutenção, também é simples em termos de empolgação, né? Não é um carro que vai empolgar muita gente, e até por isso ele não fez um sucesso tão grande aí em termos de vendas, né? Esse carro em particular, ele é bem novinho, você vê aqui, o carro nunca tomou porrada. Eu acho que tem um retoque que eu não consegui perceber, tá? Eu lembro que um dia, acho que meu pai pegou um pedacinho da lixeira,
dando uma ré nele, precisou dar um retoquinho. Cara, mas foi tão bem feito que realmente não dá para achar onde foi feito o retoque. Mas salvo isso, toda a pintura de fábrica, né? E aí, na hora que minha mãe foi entregar esse carro, iria entregar esse carro na concessionária, eu falei, não, deixa que fico eu com ele, né? Basicamente por isso que ele veio para cá, né? O porta-mala dele é bom, né? Para um hatch, um porta-mala bem bom. É um carro bem racional para a época, né? Cara, para quem queria um carro para uso diário, para uso tal, um carro tinha uma boa relação custo-benefício, né? Mas definitivamente não empolgou. Eu lembro essa história dos hatches médios, né? Quando eu conheci minha esposa, ela tinha um Peugeot 306. Esse hatch era um azul, né? Um carro bem bonito. Depois, um pouco tempo depois, ela acabou vendendo. Então era moda, né? As pessoas gostavam. O Golf vendia bem, o Focus vendia bem, né? Aqui por dentro é um carro que o acabamento dele é cheio de plástico, ó. Painel mais fofinho, na mesma coisa, mas as portas são bem de plástico. Aqui tem um cinza dando uma quebrada, maçaneta cromada, mas realmente não é uma coisa muito aconchegante, assim, né? O interior meio frio, né? O painel bem simples, né? Com os quatro relógios. E aí algumas coisas que eu não me lembro. Tenho quase certeza que esses bancos de couro foram colocados na concessionária. Eu preciso perguntar para minha mãe ou para o meu irmão, né? Mas eu não lembro, não participei da compra desse carro, né? Mas eu acredito que esses bancos de couro foram colocados na concessionária. Uma outra coisa pitoresca, deixa eu dar uma ligada nele aqui. Eu já falei em outros vídeos do canal, tenho uma irmã que mora na Alemanha há 20 anos. E numa das viagens para lá, numa das visitas lá para minha irmã, o meu irmão comprou esse kit aqui, segundo ele original Opel, na caixinha Opel, né? É um kit que tem rádio, olha, até acende o emblema Opel aqui. Ele tem rádio, DVD, TV, não sei o que. Nunca usei muito isso daqui, mas entrou no lugar do rádio original, né? Isso aqui até TV tem, isso era meio moda na época, né? Ficou aqui, eu acho que é um acessório pitoresco aí pro carro e vai ficar aqui. E encaixou perfeitamente, né? Encaixou exatamente no lugar que tinha para ele, né? Uma volta no carro. Câmbio mecânico 5 marchas, né? Os engates são bons. Um carro que não tem praticamente defeito, né? Não tem nada que você fala nesse carro, isso aqui não é bom. Não, tudo é bom. Só que assim, tudo é bom, não tem nada excelente, né? Não tem nada que te empolgue muito no carro. Mas não tem defeitos também que você fala assim, isso aqui anda bem, o consumo é razoável, anda adequado, o espaço interno, eu joguei o banco todo para trás, tu jogou um pouquinho para frente, né? Vou encaixar o celular aqui. E contar um pouco aí dos carros da minha mãe, né? A minha mãe é de 1943 e a minha mãe, se você... segundinho aqui primeiro carro que minha mãe teve, minha mãe estudou na USP. Quando ela estudou na USP, ela pegou a mudança da faculdade dela, que era no centro de São Paulo, na Três Rios, para a cidade universitária, né? Então ela fez a inauguração da cidade universitária, acho que ela estava no segundo ano. E ela tinha aulas tanto na Três Rios como na cidade universitária. E cara, é longe, né? E aí meu avô deu um Fusca para ela, né? Para ela poder estudar lá e estudar cá com mais facilidade aí, né? O pessoal sofria muito com o transporte público para ir do centro até a cidade universitária. Se a cidade universitária hoje ainda é meio afastada, imagina na década de 60, né? Então ela teve um Fusca, não lembro a cor desse Fusca, não lembro o ano também. Mas esse Fusca virou outro Fusca, que depois virou outro. Quando ela casou com meu pai, ela tinha um Fusca cereja. Também nunca me prendi aos anos dos Fuscas, né?
Até que... E meu pai também tinha Fusca. Então tanto meu pai como minha mãe nessa época, eles tinham Fusca. Meu pai gosta muito de Fusca. Eu nunca gostei até hoje. Falei no vídeo do Itamar lá, que é um carro que eu respeito a história, acho interessante, acho bonitinho e tal, mas puta, nunca fui fã de Fusca, nunca gostei de Fusca. E os dois tinham Fusca. Aí o primeiro carro não Fusca que os meus pais tiveram foi um Opala de luxo 3800 1970, que em 1971, com um ano de uso, eles compraram de um vizinho nosso, né, à época. Então meu pai teve esse Opala 3800 vermelho, um vermelho escuro, não é aquele vermelho ketchup mais comum. Em 1974, já no finalzinho do ano 74, já tinha a linha 75, meu pai comprou um Opala Coupé, um Opala de luxo Coupé 74, 0 km. Aquele 0 km que eu gosto de comprar até hoje, né? 0 km quando troca a linha, né? Então ele é zero, mas já tem a linha nova, você acaba comprando com preço bastante convidativo, né? Então ele comprou esse 74 ultra verde, um carro que eu adorava, lembro da placa dele até hoje, NO 9950, SP São Caetano do Sul. E a minha mãe passou a usar esse carro, né? Aí a gente tinha sempre um Fusca, um Opala, minha mãe usava esse Opala. Eu lembro da minha mãe indo buscar a gente na escola com esse Opala, vira e mexe o trambulador dele, encavalava a marcha, minha mãe parava no farol, abria o capô, ia lá, puxava a vareta do trambulador, né, e seguia a vida, né. Em dezembro de 79, meu pai comprou de um primo da minha mãe, que trabalhou a vida toda na GM, um Opala Standard 76 Coupé laranja bronze, e um carro que esse primo da minha mãe, era engenheiro da GM, acompanhou todo o carro na linha de montagem e tal. Era um coupé lindo, laranja bronze com os bancos pretos altos, 4 marchas, né? Só que esse carro puseram um pneu radial nele e minha mãe achava muito pesada a direção. Minha mãe nunca conseguiu usar esse carro, né? Até que em 1982, meu pai estava subindo de cargo lá na empresa que ele trabalhou durante 30 anos. Em 1982 ele passou a ter direito a ter carro da empresa, né? E aí ele ganhou um Voyage verde água, né? Não sei como é que chama esse verde, se é verde cristalino. A minha mãe, como o Opala era muito pesado, ela passou a usar o Voyage, né? Que teoricamente meu pai devia usar para trabalhar. E meu pai usava o Opala 76. Em 84, meu pai teve a troca de carro da empresa, o Voyage foi embora e ele pegou um Del Rey, 84, um Del Rey ouro, cor prata, 2 portas, né? E minha mãe passou a usar esse carro. E meu pai na época usava algum carro velho, eu não lembro o que. Acho que o Opala ainda, o Opala foi roubado só em 86, é isso aí. O Opala 76 laranja bronze foi roubado em 86. Meu pai continuava usando o Opala 76, né? O Opala 76 foi roubado em 86, né? Foi roubado na rua Américo Brasilense, num sábado à tarde. Eu tava no carro, meu pai desceu num açougue para buscar uns bifes lá que minha mãe tinha pedido. Eu tinha tido um corte na perna, eu tava com a perna imobilizada, eu fiquei no carro. O ladrão entrou lá, botou o revólver na minha cabeça, eu desci do carro e ele foi embora com o Opala, a gente nunca mais viu. Em 87 meu pai mudou de cargo lá na empresa, passou de ter direito a um carro melhor e comprou a Caravan 88, a Caravan Commodore 4 cilindros 88 a álcool, né? E minha mãe continuava usando esse carro. Só que aí a política lá na empresa que meu pai trabalhava tinha mudado e estavam começando a pressionar muito para que os diretores, os gerentes, diretores que tinham os carros da empresa usassem os carros, né? E meu pai não usava, meu pai usava algum carro velho para minha mãe usar a Caravan. Aí teve essa pressão, precisava resolver essa situação. Isso em 89. Mas em 89 estava muito difícil comprar carro zero. Tinha ágil, aquela história toda. E aí meu pai resolveu comprar um Opala para minha mãe. Minha mãe tinha se adaptado bem com a Caravan e tal, resolveu comprar um Opala. Meu pai atendia o seu Pires, que era dono da Tostines. E além da Tostines, ele era dono da Pompeia, da Convel e da Jardins, três concessionárias Chevrolet bem importantes em São Paulo na época. E
Ele pediu pro seu Pires se conseguia um Opala na tabela, né? Então, um favor que você pedia para as pessoas era, pô, me vende um carro na tabela. E ele conseguiu um Opala na tabela. E eu queria muito que meu pai comprasse um Opala Coupé azul 6 cilindros a álcool, né? Azul safira, que eu gostava. Não sabia que o Coupé tinha saído de linha, isso eu já sabia, então não ia mais dar para ser Coupé. Não sabia mais que não tinha mais o azul safira, que o azul safira é só 88. Mas não tinha muita escolha, era aquilo que viesse, tinha que comprar. E veio para minha mãe um Commodore 89. Se eu queria um azul 6 cilindros a álcool, veio um vermelho, aquela cor bonita, chamava vermelho escuro, só isso, acho que o pessoal não estava muito inspirado para dar nome nas cores em 89. O vermelho escuro metálico, 4 cilindros a gasolina, carburador simples, né? Um Commodore realmente muito, muito básico. Ele não tinha espelho elétrico, e colocaram os espelhos elétricos na concessionária, e aí tiveram que fazer não, espelho elétrico ele não tinha, acho que era, eu sei que tinham feito um remendo na forração de porta dele na concessionária com carro zero, né, para tapar algum botão lá, eu não lembro agora se era do espelho ou se era ou se era a alavanquinha do vidro, né? Então na concessionária, mesmo comprando o carro na tabela, deram uma entupida de acessórios, colocaram um rádio, um Bosch Rio de Janeiro, umas caixinhas Blaupunkt bem pequenininhas embaixo, umas caixinhas caras e tal. E esse foi o carro da minha mãe, né? Tem uma foto que eu postei, né, porque eu tinha aquele Opala, naquele blog Opalas Raros. Eu tinha até esquecido que eu tinha feito esse blog uma época. Durou pouco tempo, tem poucas postagens, mas eu postei uma foto da frente da garagem de casa com 3 Opalas, a cara de 3 Opalas da linha 88 ou 90, né? A Caravan azul, que depois eu comprei, quando acabou o leasing, meu pai executou a opção de compra, eu vendi um Uno S que eu tinha e comprei. Então tinha a Caravan 88, esse Commodore 89 e depois uma Caravan 90 que meu pai pegou no lugar da 88, né? Minha mãe ficou com esse Commodore até 1996. Até que um dia ela estava dando aula na USP, na cidade universitária, quando ela estava dando uma aula lá no estudo de Química. E quando ela saiu para pegar o carro dela, cadê o carro dela? O carro dela foi roubado dentro da cidade universitária. Nunca mais apareceu. Com o dinheiro do seguro, a gente pensou em comprar uma Suprema, mas a Suprema era muito cara, né? E tinha uma opção mais barata, um pouco mais barata, que era uma Blazer, né? Uma Blazer Standard. Então, com o dinheiro do Commodore, mais um dinheiro, obviamente, né? O Commodore já era desvalorizado, minha mãe comprou uma Blazer Standard 96 vermelho Goya. Foi um carro que a gente usou muito, muito, muito. Depois a gente passou uma época meio complicada financeira em casa. O único carro novo que tinha era esse. Meu pai andava com o Opala 76 bege, 4 portas, meio caindo aos pedaços. Eu andava de carro velho também. E a gente tinha essa Blazer. Então a Blazer, quem precisava ir para algum lugar, eu usava a Blazer. A Blazer em muito pouco tempo estava com 100 e tantos mil quilômetros. Até que ela começou a dar muita encheção de paciência na parte eletrônica, né? Começou a encher muita paciência lá com 140 mil quilômetros. Mas uma coisa interessante foi que o dia que a gente foi vender a Blazer, o cara ia embora com ela para algum lugar bem longe, né? Não lembro mais onde era. E eu fiquei de trocar o óleo do carro. Eu fui trocar o óleo do carro no posto. E aí eu levantei a Blazer no posto para trocar o óleo, né? O cara levantou e eu entrei embaixo da Blazer. Cara, a Blazer com 140, 150 mil quilômetros por baixo era zero. Acho que a Blazer alta, ela tinha aquela suspensão dura que parecia um cabrito em fúria, né? Não tinha um arranhão embaixo, né? O carro era novo. Então estruturalmente ela estava novinha. Foi quando ela foi vendida e minha mãe comprou uma 2001, já aquela frente nova Pitbull, né? Já 2.4, essa primeira era 2.2, essa 2.4, a placa eu lembro que era 1245, né? E ela realmente era muito melhor, né? Era melhor de motor, era melhor de suspensão, tinha tido uma baita evolução aí, da 96 para 2001, né?
Acontece que meus pais foram morar em Fortaleza durante, sei lá, meu pai ficou 10 anos, minha mãe ficou uns 8 lá. Meu pai foi a trabalho morar em Fortaleza, e no prédio onde eles moravam, um belo dia eles foram chamados dizendo que teve um incêndio na garagem e que os carros dele estavam queimando, né? Cara, a vizinha do lado, que parava os carros do lado, né, e ficava na época a Blazer da minha mãe e uma S10 2000 ou 2001 do meu irmão, estavam do lado de um Citroën Xara da vizinha, e o Citroën pegou fogo sozinho, cara. Pegou fogo na garagem, queimou a Blazer inteira, queimou toda a pintura da Blazer, queimou todo o interior da Blazer e queimou uma lateral da S10. Bom, vai dar perda total, né? Vai dar perda total. Um belo dia vem a notícia da concessionária: ó, teu carro fica pronto semana que vem. Inacreditavelmente, os caras reformaram a Blazer, né? Puseram o interior todo novo, pintaram a Blazer inteira e tal. E a Blazer voltou com uma cara boa. Quando você dava umas cafungadas mais nervosa, assim, você sentia um cheiro de queimado ainda, sabe? De plástico queimado e tal. Aí meu pai falou: não, vamos vender esse carro. Tal. E a gente anunciou, o carro realmente vendeu muito rápido, né? A gente falou: ó, teve um sinistro aí o carro era muito bom, a quilometragem era muito baixa e tal, mas tinha pego fogo, tinha estragado tinta e tinha estragado o banco, né? Foi feito tudo em concessionário, tem garantia e tal. A gente vendeu a Blazer, né? E quando vendeu a Blazer, tudo isso para chegar no Vectra GT, né? Quando vendeu a Blazer, esse Vectra GT tinha lançado, minha mãe já queria um carro menor, não sei o que, tal. Acabou comprando esse Vectra GT. O Vectra GT ficou com ela durante alguns bons anos, aí ela rodou 60 mil quilômetros com o carro. Até vem a história que eu contei no começo. Ela queria um carro blindado, porque às vezes ela passava a noite nos lugares meio complicados, ficava meio preocupada de estar sozinha, né? Por isso que o carro tem os insufilmes aqui. Eu não tirei os insufilmes e não vou tirar, porque eu não gosto de insufilme no carro. Mas o intuito aqui não é um carro original, esse carro é tão comum, né? A gente vê tanto desses carros na rua ainda. A ideia é deixar o carro como minha mãe usava mesmo, né? Então com o kitzinho de TV aqui, com os bancos em couros que foram colocados e tal, com o insufilme, né? Tudo vai ficar aqui. Basicamente o que a gente está fazendo é preservando ele, né? Dar uma voltinha aí, fazia tempo que a gente não andava com ele, a gente sempre anda só um pouquinho para movimentar, né? Mas é isso aí. Então, história do Vectra GT, um hatch médio da GM de sucesso relativo, um dos últimos carros ainda com essência Opel, por mais que meio remendada e colada aí, mas com essência Opel que a GM fez no Brasil. Depois entrou naquela fase nova aí de ter os projetos com base DU, com base na GM da Coreia, né? E por isso ele tem algum valor, sim, né? Algum valor histórico, sim. Mas para mim o valor muito maior aí, porque foi um carro que minha mãe comprou zero, né? E que a gente vai preservar aí na coleção, beleza? Então aqui a gente conta história de carro, história das pessoas que estão relacionadas aos carros. E o carro sem história ele é só um monte de ferro, né? Então é isso. Inscrevam-se no canal se vocês gostarem muito do conteúdo. Sejam membros do canal, tem um monte de conteúdo exclusivo, um monte de vídeos de bastidores. Feedback que a gente tem tido de quem virou membro tem sido super positivo, beleza? Valeu, abraço.